nossa cidade. Vocês já estão vendo aí na live ao vivo da Rádio Araras FM, nosso querido Murilo Kog, também a presença do João e a presença do Fernando da Eda. Tá na hora da gente ter, agora aqui na 107, aquele papo reto. Agora na Rádio Araras FM, papo reto com Murilo Kog. 107,7. Muito bom dia, Murilo Kog, muito bom dia, João, muito bom dia, Fernando. Prazer enorme recebê-los aqui na Rádio Araras FM. Mais uma quarta-feira juntos, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcial, Débora. Hoje um dia muito feliz, né? Os nossos ouvintes também, eu quero desejar um grande programa para nós. É muito gratificante ter ao meu lado uma pessoa de tanta relevância aqui para a nossa cidade. Ele que tem um currículo memorável, podemos citar aqui, senão a gente vai passar o programa inteiro falando. 2 horas da tarde só falando o currículo dele, é brincadeira? É o Fernando Leite, um grande amigo, uma pessoa do bem aí. E conforme nós temos o lema da rádio, educar e evangelizar, ele aqui sempre educando e evangelizando por onde passa, e juntamente com a presença do nosso amigo João Paes aí, que é da Unesp de Rio Claro. Sejam muito bem-vindos, viu? Seja muito bem-vindo, João, seja muito bem-vindo, Fernando, representantes da EDA aqui. E para quem não sabe, a gente estava falando fora do ar, Murilo Kog, 25 mil ararenses passaram pela EDA. Então, quantas famílias hoje que já estão formadas, que já são frutos da terra ararense, que tiveram o início do conhecimento profissional, o primeiro contato com a vida adulta, né? Desde molequinho, mas é o primeiro contato com a vida adulta, graças à nossa EDA. Parabéns ao Fernando, parabéns ao João, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Marcial, bom dia, Débora, bom dia, João, bom dia, Murilo, bom dia, ouvintes. E é muito bom estar aqui conversando, a gente está sempre aprendendo, sempre divulgando, e é muito interessante. Obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo que vocês estão oferecendo para nós, para divulgar esse projeto. Bom dia, João, seja muito bem-vindo também à Rádio Araras FM. Muito obrigado, Marcial, um excelente dia a todos. Agradeço pelo convite, agradeço pela possibilidade de compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco do que se sabe sobre a doença de Parkinson. Eu espero acrescentar hoje um pouco aqui na nossa discussão. Assuntos relevantes, hein, Murilo? Legal, para você ver, hoje temos muito a aprender aqui. Eles que são estudiosos estão também na prática, também desenvolvendo um projeto muito bacana aqui em Araras, que é pouco conhecido e pouco difundido aqui em nossa cidade, e também não só aqui, como no mundo todo. Eles vão estar falando um pouquinho sobre Parkinson, que é uma doença degenerativa. Nós sabemos que atinge aí mais de 2% da população mundial. Então, eu acho pertinente o assunto, principalmente quando eu trago um professor aqui de educação física também, assim como eu, que trabalha desenvolvendo projetos para esse tipo de público, esse segmento. João, explica um pouquinho para a gente o que é o Parkinson, como que está a situação aqui em Araras hoje com o seu projeto. Bom, para contextualizar, eu faço parte de um projeto, um programa na Unesp de Rio Claro chamado de ProPark. O ProPark é um programa de atividades físicas para pessoas com doença de Parkinson, para pacientes com doença de Parkinson. Nesse programa, a gente tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm doença de Parkinson. Para quem não é familiarizado, a doença de Parkinson, assim como o Murilo disse, é uma doença neurodegenerativa e progressiva. O que isso significa? Ela é uma doença que, de forma geral, ela vai atingir áreas específicas do nosso cérebro. Fazendo isso, sintomas motores e não motores vão aparecerem acometidos, né? A pessoa ela passa a ter dificuldade em andar, por exemplo, ela tem um risco maior de queda, ela passa a apresentar tremor. Isso como sintoma motor. Como sintoma não motor, por exemplo, depressão, ansiedade. E lá na Unesp de Rio Claro, a gente visa pesquisar e trabalhar em cima desses sintomas motores, por exemplo, os motores, claro. Então, há o programa que acontece 3 vezes por semana, as atividades acontecem 3 vezes por semana, toda terça, quarta e sexta-feira, dentro de um horário específico, e ali são desenvolvidas as capacidades, visando sempre melhora de qualidade de vida. Certo, bacana. E para eu poder entender, para os nossos ouvintes também ter ciência, como é que começou isso aí, Fernando?
com relação aqui em Araras, trazer esse projeto aqui. O que foi o mentor aí, idealizador de toda essa estrutura aí, juntamente com a Unesp, que nós sabemos que é uma universidade estadual de grande relevância e renome aqui em nosso estado. E o que moveu você a estar junto com esse projeto? É interessante a gente entender qual é a atividade da AEDA. A AEDA é a Associação Homem do Amanhã. Homem do Amanhã somos todos nós somos. Então, desde o recém-nascido até o idoso, Homem do Amanhã. E a AEDA tem parcerias por todo lado. Parceria com a Araras, parceria com entidades de fora, bancando projetos, é um leque extenso. E nessa parceria surgiu inicialmente a questão da Alara, que não tinha um local para sede. A Alara procurou a AEDA, nós pensamos no Casarão do Horto, e na realidade a coisa caminhou mais aqui para o lado aqui do Clube dos Ornitólogos, porque a AEDA recebeu da prefeitura aquele imóvel incomodado pelos próximos 50 anos. E ali, então, como a gente fala parceria e as idades são todas as idades, surgiu a ideia de colocar ali a parceria AEDA-Alara e outros projetos voltados, a gente brinca falar, o homem depois do amanhã, que a idade já está mais avançada, uma brincadeira. E então, na realidade, nós reformamos aquele prédio, nós recebemos o prédio, reformamos totalmente, o prédio está muito bonito, trocamos tudo, toda a parte de telhado, instalação elétrica, hidráulica, pintura. O prédio foi montado para receber projetos para pessoas de mais idade. E de início veio a Alara, que é um projeto maravilhoso, que acontece lá, é apoio a senhoras em recuperação de cirurgias de câncer de mama, tem toda uma atividade para isso, e também nós iniciamos o projeto com o Parkinson, porque o Parkinson, como o João explicou, é uma doença degenerativa e normalmente ele atinge o humor das pessoas, ele acaba mexendo com isso. E o que é feito lá? Nós iniciamos, então, palestras. Então, nós temos a cada mês um grupo de palestras. Temos apoio de todos os médicos, neurologistas da cidade. Todos eles já fizeram palestras lá. Um apoio enorme do Dr. Alexandre Costa, do Dr. José Luiz Ridolfo, do Dr. Paulo Salioni, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, Mayra Camilo, doutora Mayra, e, enfim, tem toda uma gama enorme de profissionais que apoiam o projeto. E o que acontece? As pessoas vão até o local, nós temos, hoje acontece uma vez por mês a palestra. Primeiro nós temos uma atividade de um café, uma união de todo mundo conversando, e em seguida vem a palestra que é feita embaixo das árvores, num local delicioso, gostoso, que o que acontece é uma energia, é um astral elevado. E a gente percebe que o humor das pessoas se eleva, elas gostam demais de participar, e muita coisa interessante vem na esteira disso, como a própria atividade do ProPark. Então, nós somos hoje um braço do ProPark Rio Claro. Na realidade, nós somos vistos assim, né, João? Uhum. Então, nós temos muitos profissionais de Rio Claro, especificamente falando sobre a doença, falando sobre o tratamento, estimulando o pessoal. A prefeitura cede uma van que leva o pessoal 3 vezes por semana para Rio Claro. Lá eles têm a parte prática, exercício. E nós queremos, logo, trazer isso para cá, que o João vai falar sobre isso. Eu queria perguntar para o João uma coisa que é muito importante. A gente sempre acha que as coisas acontecem na casa do vizinho e que nunca vai atingir a gente ou a nossa família. Isso é muito natural em todos os tipos de enfermidade. No caso da doença de Parkinson, não é diferente. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes quais são os primeiros sintomas que as pessoas sentem, a partir de que idade normalmente, né? Claro que é uma coisa, nós estamos generalizando, claro, porque cada ser humano é diferente do outro. A partir de que idade a gente começa a perceber e como a gente pode prevenir para que a doença de Parkinson não atinja? É que assim, a doença de Parkinson, ela está atrelada diretamente ao processo de envelhecimento. Então, com o processo de envelhecimento, assim como o Murilo disse, hoje temos uma parcela de população idosa acima de 60 anos que são acometidos pela doença. Então, com o processo de envelhecimento, com a morte de algumas áreas específicas do nosso cérebro, há de se esperar que alguma coisa pode acontecer. Na doença de Parkinson, por um exemplo, o diagnóstico é dado
por um exemplo, só para ilustrar melhor, há indícios, pelo menos a literatura moderna já fala que já é possível identificar sintomas da doença 20 anos antes de se ter o diagnóstico afirmado. Então, isso já é bastante preciso para os médicos que fazem o diagnóstico. Claro, o médico é quem faz o diagnóstico, o neurologista é quem faz isso. Então, 20 anos antes, já há uma perda de olfato, por um exemplo, e isso pode ser um indicativo, sim, de presença futura da doença de Parkinson. Então, já é algo. Bacana. Interessante, né? A gente vai aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Dr. Ridolfo. Faz tempo que eu não encontro o senhor, doutor. Você falando aí da prevenção, né? O bendito colocado pelo Marcial, e a cura disso. Eu estava vendo em alguns artigos científicos sobre essas doenças neurodegenerativas, são várias, né? A Parkinson é apenas uma, dentre tantas que temos aí. Diz que está próximo à cura disso, né? Dessa demência aí. Esse tratamento, dizem que a vacina tem até nos próximos 5 anos, aí eles estavam estimando, os pesquisadores, já teremos aí uma vacina que vai ajudar nesse processo degenerativo para poder, pelo menos, diminuir isso. Você conhece alguma coisa nesse sentido? O que eu posso afirmar com certeza, assim como você disse mais uma vez, a doença de Parkinson é uma doença que não tem cura, e como a conversa já nos trouxe, é uma doença neurodegenerativa. Assim como o Fernando colocou, é uma doença que com o passar dos anos vai piorando, vai piorando, vai piorando. O que se faz muito e muito bem é buscar o diagnóstico precoce, para se evitar a evolução da doença ou para se minimizar o efeito da evolução da doença, que por hora não tem cura. Não tem cura. A literatura específica vai dizer, os artigos científicos vão mostrar que, por um exemplo, já há presença de marcadores da doença de forma precoce. Então, o médico vai lá, o pesquisador consegue fazer o diagnóstico precoce e agir em cima desse diagnóstico precoce, o que é muito positivo já, mas a cura propriamente dita ainda não existe. Se pudesse, o que eu entendo um pouco dessa doença é que é com relação à dopamina, né? Isso, tem exatamente. Essa diminuição exatamente. de produção desse hormônio. E talvez, será que se a gente conseguisse alguma pesquisa, e você que está na Unesp também, para poder dosar isso e colocar isso na corrente sanguínea de alguma forma? Será que não tem? Claro. Existe alguma coisa disso? O tratamento padrão ouro hoje para doença de Parkinson é um medicamentoso. Quem é acometido pela doença usa o remédio que repõe a dopamina, que é um neurotransmissor, que ele tem uma função específica na gente, em todos nós, e na doença de Parkinson ele é deficitário, então ele está em menores quantidades, o que acaba mostrando para a gente na prática, para quem vê uma pessoa que tem doença de Parkinson, aqueles sintomas motores e não motores. Então você vê que a pessoa ela tem um andar de dificuldade e tudo aquilo que a gente já conversou. O que a gente faz na Unesp, pontualmente, é intervenção acima de exercício físico. A gente sabe que o exercício físico, através de um método não invasivo, que eu não faço cirurgia, não abro a pessoa, não faço nada invasivo com ela. Exercício físico, apenas por ele eu consigo prolongar a vida dessa pessoa, dando qualidade de vida. Esse é o suprassumo da nossa conversa, qualidade de vida. E eu queria até colocar o seguinte, que a medicação para o Parkinson, a rede pública oferece gratuitamente. Então, essa medicação é importante, mas os exercícios, eles diminuem a propensão de queda da doença. Então, o exercício faz com que isso seja mais lento e que melhore a qualidade de vida. E o que a gente nota é o seguinte também, é essa questão do humor das pessoas, né? Então, a próxima reunião nossa, que vai ser sábado que vem, não este sábado, no próximo sábado, dia 30, se não me engano, o nosso secretário da Saúde, o Romildo Borelli, vai estar lá com a gente, mais fisioterapeutas, mais outros profissionais, nós vamos ter uma roda de conversa. É a primeira experiência nossa do grupo, há quase 2 anos a gente se reúne, é a primeira experiência que nós vamos ter uma roda de conversa em que o assunto é aberto, escancarado, e não apenas um profissional falando sobre um determinado tema, que tem sido a nossa tônica. Um profissional vem e fala sobre um tema. Vai ser uma roda de conversa, tem exercício, tem tudo. Então a gente nota esse lado de ampliar, as pessoas que participam recebem muita informação, que é muito importante. A informação é muito importante.
além de, vamos dizer assim, recebe essa informação, recebe orientação, recebe apoio para minimizar esse problema, certo? E a gente nota, de novo, eu repito, como isso mexe com o humor das pessoas. O fato de estar junto, normalmente o paciente do Parkinson, ele é fechado em relação à doença, ele não gosta de falar, ele não gosta nem de participar. Então, a gente tenta tirar as pessoas de casa, pedindo para os parentes, enfim, que orientem essa pessoa, que ela venha participar, ela só tem a ganhar. Todo mundo ganha com isso. O paciente ganha, o familiar ganha, e a informação recebida é muito importante. Muda totalmente a vida das pessoas. Que legal, hein? 9h59, estamos conversando aqui com o Fernando, com o João e Murilo Kog, no quadro Papo Reto, um assunto de extrema importância, que é a doença de Parkinson. Eu queria perguntar para você, João, assim como a depressão, que dizem que é uma doença moderna, né, pela correria da vida, o estresse e tudo mais, se o mal de Parkinson também a gente pode colocar como uma doença do mundo moderno? Não, ela é uma doença centenária, aliás. Ela teve o seu diagnóstico há muito tempo atrás. Ela só amadureceu enquanto especificidades. Hoje a gente sabe o que ela é, como ela funciona, o que ela resulta e como tratar. Estamos nisso hoje. Tá, mas eu imaginava que era uma doença, né, por causa da correria do dia a dia, então a gente se desgasta mais, e até pela longevidade que temos agora, né, viver a 80, 90 anos, e coisa que, sei lá, 2 séculos atrás, pessoa que chegava aos 60 anos estava bom demais, né? Ainda bem. Marcelo, eu queria fazer até uma intervenção muito interessante, até nesse sentido da sua pergunta. A gente sabe, a gente conhece que já há várias décadas se desenvolveu a questão do quociente intelectual. Então, lá atrás, alguém pesquisou, e hoje é conhecido a questão de, vamos dizer assim, o nível de inteligência das pessoas. Então, isso é medido. Hoje tem programas que medem. Veio agora a questão de pouco tempo atrás, talvez 20, 30 anos, a questão do quociente emocional. Então, como nós temos, e isso é medido também, como nós utilizamos a nossa emoção no dia a dia, juntando com a nossa inteligência. Então, a gente sabe que a inteligência e mais a emoção definem a maneira como nós vivemos, né? Então, quem tem um alto coeficiente emocional e um alto coeficiente intelectual é aquela pessoa de sucesso, que você vê que sabe se relacionar, que é aquela pessoa simpática, tem empatia e tudo mais. Hoje, está acontecendo, assim, nas universidades americanas e europeias, a questão do quociente espiritual. E é uma pesquisa linda, que vale a pena conhecer, vocês podem consultar. Apesar de ser uma palavra espiritual, trata-se de ciência. Exatamente, nada a ver com religião, que era o que eu ia colocar para vocês. Mas o que o quociente espiritual significa? O que ele quer dizer? Ele quer dizer como algo transcendental, como algo que tem a ver com sentido de vida. Então é o seguinte, se você tem um alto coeficiente intelectual, um alto coeficiente emocional, mas você não sabe lidar com o seu coeficiente espiritual, você aí tem a questão da depressão, aí tem a questão desse lado. Quando você resolve isso, quando você sente esse lado espiritual, certo? Você muda a sua vida. E normalmente nesses índices que eles estão pesquisando, que tem várias maneiras de você medir o quociente espiritual, ele fala que principalmente é a questão de quando você olha mais para o outro e não para você. Então, quando você abre para o outro, seu coração aberto, e você age nesse sentido, em atividades e tudo que você faz, você tem contentamento. Eles chamam o seguinte, falam, alegria é algo que tem a ver com um espírito. Falam assim, eu posso estar alegre, posso estar triste, mas o contentamento tem a ver com a alma. É uma coisa muito interessante isso. Então, aquelas pessoas que você estava falando em relação a Mandique, você vê a vida, por exemplo, do Dr. Roberto Mercatelli, aberta para todos. Os santos, a Madre Teresa, altíssimo quociente espiritual. Doação total da vida, né? Ao próximo, né? Você faz a diferença. E você comentou aí alguns pilares que eu considero ser os principais para a gente ter uma vida saudável, que nós sabemos que todos temos um tempo de duração aqui na Terra, né? Não seremos eternos, mas o período que estivermos por aqui seria interessante vivermos da melhor maneira possível. Muito bem colocado o que você disse, e Paulo Vieira, no seu livro O Poder da Ação, ele traz para a gente
as moléculas de emoções que são produzidas conforme as suas atitudes. Então, atitudes positivas, você difundir informações que promovem o bem para a sociedade, ao próximo, que você colocar sempre o amor em frente de todos o que você for fazer, indiferente da sua atitude, mas você colocando essa palavrinha amor, com certeza as coisas vão fluir bem melhor na sua vida. Então é dessa forma que a gente gosta de trazer aqui pessoas igual a você, que tem esse mesmo pensamento que o nosso aqui, né, Marcial? Principalmente pensamento positivo, né? Eu consigo, eu posso, só depende de mim. Eu sempre fui uma pessoa que pensei muito assim na minha vida, as dificuldades desde criança, desde São Paulo, e se a gente se entrega, coitado de mim, a vida não me deu oportunidade, eu sou assim, e daí que eu sou assim? Então eu tenho 53 anos, eu vou morrer. Não, pelo contrário, dá a cara para bater, que você conquista os seus objetivos, que a gente não pode ficar nessa zona de conforto chamado preguiça, né? Nessas pesquisas americanas, e inclusive essa cientista está hoje na Inglaterra, eles todos dizem que eles estão assim, como que encontrando no cérebro um local que eles deram o nome de ponto de Deus. É interessantíssimo a gente ver os cientistas falando isso. Ponto de Deus significando que ali é onde ocorrem as emoções ou esses sentimentos espirituais. Então, eles estão localizando, estão estudando esse ponto de Deus. Um outro lado, você citou um autor. Na época da Segunda Guerra, um médico austríaco judeu, ele foi, assim, ele ficou no campo de concentração. Aí a família toda, a mulher, o pai, mãe, sogro, e todos foram exterminados. Só ele sobrou. E ele chama Viktor Frankl. E ele fala exatamente disso, tá certo? Ele fala que o que dava sentido a vida deles lá, e eles se ajudavam imensamente, era não deixar cair esse lado espiritual, porque caindo esse lado, a coisa mais simples era morrer, era só segurar na cerca, porque a cerca era eletrificada, segurar na cerca era se matar. Era muito fácil, muito simples, mas eles se ajudavam nesse sentido de manter elevado o nível espiritual. É muito interessante. Muito bom, muito bom. 10h06, só para comunicar aos senhores e aos ouvintes, neste momento acabamos de atingir 1.000 pessoas acompanhando o nosso programa, para você ver como o quadro Papo Reto toda quarta-feira está valendo a pena. 1.000 pessoas alcançadas até agora em 15 minutos de programa. Obrigado, viu, povo de Deus? É a comunidade católica, ouvinte da Rádio Araras FM, não só Araras, como toda a nossa região, aqui participando do nosso programa Murilo Cougue. Bacana, né, Marcial? Bom demais. O Fernando aqui tem muito conhecimento para transmitir para a gente, e ele citou uma palavra aí que para mim é extremamente importante, todos que estão nos ouvindo também aqui numa Rádio Católica, que é o ponto de Deus, que ele citou, que estão estudando. Esse ponto é chamado glândula pineal. É ali que é onde é secretado os hormônios responsáveis pela regulação dos ritmos do nosso corpo. Coração, relógio biológico, o sono. Então, essa glândula pineal, eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial, procurem no Google, vá mais a fundo, que é muito extenso esse assunto, mas é onde eles estão aí, só complementando a fala do Fernando, é onde que eles estão aí investindo mais a pesquisa científica nesse segmento de melhora da qualidade de vida em todos os sentidos, né? E todo mundo tem a tal da glândula pineal. Que legal, hein? 10h07, 10h07. Falar um pouquinho rapidinho da Ida. Hoje a Ida está atendendo quantos jovens, crianças, adultos? O senhor tem ideia disso, Fernando? E nós temos mais ou menos em torno de 600 jovens. É gente pra caramba. Nós somos assim, nós atendemos, o aluno da Ida é o aluno da escola pública de Araras. Sim, né? sim. Então, no período inverso à escola, eles têm uma série de cursos, sempre parceria Senac, parceria Fundação Hermínio Meto, é muito amplo. Então, é um leque de parceiros, né? Como nós estamos dizendo aqui. Então, e a Ida está numa fase muito bonita, muito boa. Beleza, né? É um dos orgulhos da cidade de Araras, na minha opinião. Eu sou fãzaço do trabalho de vocês. Né? Marcial, seria importante o João ou o Fernando comentar sobre onde que fica localizado, quem quiser ir conhecer alguém que tem algum tipo de doença, seja ela qualquer uma, vamos falar aqui lá como a casa
é uma casa pública, eles estão atendendo até o pessoal de câncer, tem outras entidades filantrópicas ali, e se tem algum custo para quem quiser participar. Explica um pouquinho para a gente, João. Aqui em Araras, os encontros acontecem, eu vou passar o endereço para quem quiser anotar. O endereço é Rua das Árvores, 219, no Jardim Nova Araras. É ao lado da Escola Graziano. Então, nesse endereço acontecem os encontros mensais. Então, são todos bem-vindos, não há custo. Por favor, participem, é gratuito, a conversa é sempre muito boa, é sempre muito acolhedora. Tem um beija-flor que sempre acompanha as reuniões, todas elas, e ele está lá conosco. E especificamente, a doença de Parkinson, ao grupo em que eu represento hoje, o ProPark, o Leplo, na verdade, o endereço, só passar o contato para vocês, as inscrições elas estão sempre abertas, então qualquer pessoa que sinta que pode ir para lá, por favor, vá, nos ligue. Então, só para passar o endereço, fica na Unesp de Rio Claro, é o Programa de Atividades Físicas para Pacientes com Doença de Parkinson. O telefone de contato é 19 também, 3526-4365. Quem quiser, por favor, ligue, tiramos dúvidas, conversamos sobre e faça-nos uma visita, se for o caso. Então, olha, eu acho legal a gente destacar que tudo isso que vocês estão ouvindo aqui, gente, é gratuito. tudo gratuito. Né? Não tem custo nenhum, então, quer dizer, a pessoa, independente dela ser rica, pobre, amarela, afrodescendente, descendente italiano que nem eu, seja como for, as portas estão abertas sem nenhum tipo de preconceito, vá. Não espere ser acometido pela cama, não espere você estar naquela situação irreversível para você procurar ajuda. Né? Procure agora, tem pessoas que estão dedicando o seu dia, dedicando o seu conhecimento, a sua profissão, para te ajudar sem saber quem você é e sem custo nenhum. Isso é o mais importante de tudo. Parabéns a ambos, viu? Vamos lá, Murilo. E a gente gosta também de estar sempre com pessoas aí que têm conhecimento para transmitir para a gente, e tem muito familiar que não tem tanta paciência com esses pacientes, com essa doença, e nós sabemos que é bem dificultoso, né? Sim. Quais que são os efeitos colaterais quem tem Parkinson, para quem está nos ouvindo e não conhece o que é essa doença? A doença diagnosticada, ela vai apresentar dois tipos de sintomas, motores e não motores. Os mais claros, os mais fáceis de serem observados são os motores. Então você vai ver que a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande para andar, ela pode apresentar muita rigidez articular. O nosso movimento, nós que não temos doença de Parkinson, é um movimento fluido, harmônico. Para a pessoa que tem doença de Parkinson, é um movimento rígido, como se fosse um movimento de catraca, dificultado. Então, essas características iniciais, obviamente, somadas ao diagnóstico do médico, do neurologista, vão dizer se a pessoa tem ou não doença de Parkinson. E é muito importante que, além do acompanhamento específico, como nós promovemos através da intervenção por meio de exercício físico, é muito importante que a pessoa se sociabilize, que ela saia daquele ambiente fechado, que geralmente a família coloca, não por intenção, mas por proteção. Acaba acontecendo não só com o Parkinson, mas com outras doenças, com outras ocasiões. Então é muito importante sair desse ambiente recluso e fazer algo. Faça algo, isso é muito importante. Queria destacar que o Reginaldo Oliveira está mandando um abraço a todos, em especial para o seu Fernando Fernandes Álvares Leite. O Reginaldo Oliveira mandando um abraço para vocês. Outro abração para você, Reginaldo. Muito obrigado. Bacana. E o poder público, ele subsidia alguma parte disso aí? Como é que é? Quantas pessoas também? Vamos por partes. Vamos falar primeiro do financeiro, que a gente sabe que o recurso é escasso. E custa caro. Bem caro. Fomento. Como eu disse, o nosso trabalho é gratuito. O Unesp Rio Claro. O trabalho é gratuito. Então, tudo que nós oferecemos acontece numa seguinte ordem. Temos um laboratório de estudos da postura e locomoção, LEPLO. O laboratório coordena, por meio de alunos de graduação, de pós-graduação como eu e outros e pós-doutorandos, coordenam as atividades do ProPark. Então, é nessa sequência. A verba que a gente consegue para poder lidar com tudo que a gente tem ali, vem uma parte pequena do campus, da Unesp, e a outra é subsidiada pelos órgãos de fomento nossos, dos pós-graduandos, de graduandos que têm bolsas de estudo, o que está tão em alta hoje em dia de se falar sobre, né? Então, as bolsas de estudo que servem como nossos salários bancam as nossas atividades no ProPark, atividades acadêmicas.
Olha que atitude bonita, Marcelo. Mas tem apoio do governo federal? Não. Tem por meio de CAPES, CNPq e FAPESP. São órgãos de fomento. Então, Sim, eles recebem verba e a verba vem para a gente. Funciona. A própria Unesp é uma universidade pública. Isso. Ela é estadual. É verdade. Ela é uma universidade estadual. Isso. Ela, a Unicamp, mais a USP. Tá certo. Então, porque eu aqui para chutar o pau da barraca com aqueles bandos de vagabundo que tem em Brasília, eu não passo vontade, não. Então, Então, a gente tem que funciona, elogiar quando faz alguma coisa. funciona, mas o período está um pouco delicado, com toda essa discussão de corte de bolsa, uma generalização sobre o que é errado e o que é certo em relação à bolsa de estudo. Então, a gente vem sobrevivendo até o final do ano, temos uma garantia que temos bolsa, no ano que vem a gente já não sabe. Então, pense no quanto podemos perder se não tivermos esse fomento, esse dinheiro entrando para nos ajudar. Eu tenho duas certezas na vida, Murilo. A primeira é que eu vou morrer um dia. E a segunda, que além de morrer, ninguém vai me convencer que investir na educação é ruim. Seja qual for. Seja no balé, seja na matemática, seja na ciência, seja na educação física. A educação. Um povo educado é um povo rico. Rico de conhecimento e de própria educação de relação humana. Tem uma frase do Paulo Freire, educador. Conheço, fantástico. grande professor. Ele diz assim: educação não muda o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. É isso Transforma o mesmo. mundo, exatamente. Eu sou fã dele. Você trouxe aí um tema aí que é o que a gente gosta de falar. Investir em educação. Vamos lá. O Brasil é um dos 10 países do mundo que mais se investe em educação. O que está faltando é gestão. Essa é a palavra. Dinheiro sobra. Sobra. E muito. Eu falo isso porque eu estudo isso. Então, a educação é a pasta do governo federal e estadual a qual recebe mais recurso. O que tem aí é falta de planejamento. É muito bem organizado, muito bem orçamentado, porém, na hora da execução, está muito a ver, entendeu? Não tem muito critérios. Então, quando você fala aí do corte de bolsas, na verdade não houve corte, houve contingenciamento, né? E isso aí é decorrência do quê? Da má gestão do dinheiro público. Então, se nós tivermos aí por trás, esse assunto é muito polêmico, então eu não gosto nem de entrar muito, mas é como só para citar que o Brasil é um país muito rico, tem muito dinheiro aqui circulando. Hoje, a receita bruta do nosso país gira em torno de 5 trilhões de reais. 5 trilhões é muito dinheiro, sendo que 25% pela Constituição tem que ser destinado para a educação. Mas o problema do Brasil é que tem muitos governantes que pensam da seguinte maneira: quanto mais culto é o povo, menos manipulado ele será. Né? Então, às vezes, investir na educação não vale tanto a pena, porque é que nem gado, né? Vai para lá, vem para cá e tal. Eu bato nos caras aqui, viu, João Fernando, desculpa, mas eu acho que é isso. Eu acho que aí a coisa tem que vir de cima para baixo. Aí tem que vir de cima para baixo. Aí é Brasília que tem que mostrar que a gente pode ser país de primeiro mundo e só depende da gente. A gente não precisa de americano, não. Você puxa saco de Trump, você puxa saco de Osama Bin Laden, da China, do raio que o parta. Nós temos autossuficiência em tudo, né? E se a gente colocar os pés no chão, a gente vai saber que o mundo inteiro, a Europa inteira, a América inteira, a Ásia inteira, depende de nós. Nós temos a terra mais rica do mundo, né? Se a gente sentar aqui fora na rádio para comer a melancia, né, para escorrer pelos braços, que é uma delícia fazer isso com a manga, com a melancia, e cuspir o carocinho da melancia na grama ali, vai nascer. Então é um país abençoado. É impossível a gente ter um Brasil desta forma, onde tem gente que passa fome e onde tem gente que não tem acesso à educação. Eu acho uma vergonha. É a desigualdade que é muito grande aqui, né? Exatamente. O dinheiro tem, o problema é a desigualdade. Exatamente. Né? Alguém tem que andar de avião enquanto o outro anda de metrô. Né? Mas porém, quem anda de avião não paga o imposto. Mas quem anda de carro... Quem anda de carro, de metrô, de busão... De moto, aí tem que pagar o imposto. Né? Coisa de louco. Quem anda de iate, transatlântico, não paga imposto também. Um dia eu vou comprar um submarino para minha sogra, mas nunca mais ele vai subir. De 10 horas e 18 minutos, um beijo para a dona Dita, tá ouvindo a gente também, 10 e 18, conversando aqui, um bate-papo de muita informação, muita inteligência, com o Murilo Kogo, com o Fernando, com o João, toda quarta-feira o programa Papo Reto, é verdade isso daqui? Já atingimos mais de 1.500 pessoas nesse momento, acompanhando a gente, maravilhoso. E muito obrigado a todos da Rádio Araras FM, e diziam que a gente não tinha audiência.
Ah, lá, hein? Vão ter que engolir a gente agora. Eu Vamos gosto que de falar assim, ô Marcelo, enquanto estão falando da gente, isso é bom, eu gosto disso. Bem ou Porque, mal, falem de mim. além disso, é que se estão falando da gente, é sinal que a gente está andando na frente. Exatamente. Então, eles estão falando, olhando para nossas costas. Exatamente. Vamos seguindo. Exato. Vamos olhar para trás, não. Para a gente enxergá-lo só pelo retrovisor. Vamos lá. Fernando, me explica um pouquinho, quanto tempo já acontece esse projeto aqui em Araras e quantas pessoas são atendidas hoje lá? Esse programa tem quase que 2 anos. Nós iniciamos no início do ano passado. E o grupo é formado, talvez, por umas 25, 30 pessoas hoje. A intenção nossa é aumentar. O difícil é trazer o pessoal. Por isso que esse programa é fundamental. Eu acho o seguinte, muito importante o que vocês estão fazendo. Essa oportunidade que vocês estão abrindo é fantástica. Por quê? Porque existe esse preconceito que não é, vamos dizer assim, a gente nem pode falar mal disso, mas assim, é esclarecer. As pessoas, quando vêm ao grupo, elas se sentem valorizadas, elas, uma em relação às outras, elas se ajudam e elas gostam. A gente percebe o seguinte, o último programa, o mês que vem, a gente vai fazer uma novidade, vai ser música. Então, vai ser o professor Rubsmar e mais o Valdir, e eles vão tocar músicas brasileiras, músicas americanas. Simplesmente ao final do ano nós vamos fazer então uma roda de música. Isso tem a ver com união do grupo, tem a ver com valorização do grupo, certo? Uma pausa talvez nos momentos de aprendizado, nos momentos de divulgação, certo? E que faz parte. Então é gostoso, é bonito. Tenho certeza que você que está ouvindo, quiser participar, mesmo que você não tenha doença, que você não tenha ninguém na família, mas venha conhecer, porque você vai ser um divulgador. Isso é importante. Isso é importante. João, é importante da música no tratamento. Existe essa relação? Você orienta isso às pessoas que vão lá e te procuram? Existe sim, existe uma relação positiva entre ritmo e doença de Parkinson. Por conta da doença, áreas que comandam o ritmo lá dentro do cérebro estão danificados. Então, a música acaba vindo como um agente externo, não só a música, como outros tipos de dicas, acabam vindo como um agente externo que melhora tudo aquilo que a doença tende a dificultar muito, como andar, por exemplo. Então, a música é positiva demais para a doença de Parkinson. E pedir para você repetir, que eu acho que foi o mais importante. Para você que tem algum familiar acometido com essa doença, não isole essa pessoa. A gente sabe das limitações e dos cuidados que tem que ter, porque os acidentes são muito mais propensos. Mas não isole essa pessoa. Faça a inclusão social dela o quanto maior. Eu sei que é dificultoso, é necessário tempo, é necessário dedicação, e todo mundo está na correria do dia a dia, mas fala de novo sobre isso, João, porque eu acho que é muito importante, cara. Sobre especificidade, nós trabalhamos, de novo, especificamente com o exercício físico, mas o poder da sociabilização, do sair de casa, do mover-se, do fazer algo é extremamente relevante, não só para a doença de Parkinson, mas para qualquer doença. Então, saia de casa, faça algo, qualquer coisa que te tire desse ambiente fechado. Então, participe de outras atividades sociais. Então, é uma coisa que a gente vê acontecer muito com quem, por exemplo, começa a participar hoje das atividades do ProPark. Se você viu essa pessoa antes, você tem ela de um jeito na sua cabeça. Um mês depois, você vê outra pessoa. Isso, no nosso grupo aqui de Araras, a gente já viu bastante. Pessoas que entram de um jeito e hoje estão completamente de outro. Melhora a qualidade de vida enorme. Muito. Grande, né? Exercício e poder social. Então, a gente interage com outras pessoas que também têm a doença, o que é muito importante. É uma doença que acomete muitas pessoas. Gente, vocês estão ouvindo o programa Papo Reto? Entre em contato através do telefone DDD 19, me corrija se eu estiver errado, viu, João? 3526-4365, 3526-4365, esse é o telefone da Unesp de Rio Claro. Liga para lá, faça contato. Pelo amor de Deus, gente, faça alguma coisa. Pode ter certeza que a recompensa será enorme na qualidade de vida desse seu ente querido. À vontade. Nós recebemos do Dr. Redolfo, você estava citando o Dr. Redolfo. Adoro tomar uma cervejinha com ele. Nós recebemos um feedback dele muito interessante, né, João? Porque é o seguinte,
quem cuida de pacientes com Parkinson são os neurologistas, tá certo? Também fisioterapeutas, também profissionais de educação física, fonoaudiólogos, são todos profissionais que têm contato com esse grupo. E eles encaminham para nós, vamos dizer assim, agora, tendo conhecimento de que existe esse grupo, tá certo? Então existe encaminhamento deles para cá. E o Dr. Rodolfo citou um caso que ele estava sentindo de um paciente dele que estava, vamos dizer assim, decaindo, e que de repente começou a melhorar e ele não percebeu, não sabia por quê. E quando ele perguntou, foi exatamente a questão da atividade física, de tudo. E do grupo, vamos dizer assim, a pessoa em relação ao grupo, todos eles melhorando essa questão de relacionamento. E ele não estava entendendo. Aí quando ele veio participar, ele fez a palestra, ele trouxe a filha dele, a Juliana veio também, ela é fonoaudióloga. E então ele estava dizendo, surpreso, falou assim, olha, foi realmente algo maravilhoso que eu estou acompanhando e que eu não estava sabendo qual era o motivo. De repente foi exatamente o resultado do grupo se auxiliando, todos se auxiliando. E já dá a dica para o Café de Ideias e também aqui a presença do Dr. Ridolfo, a esposa dele, a Beth também, nossa amiga, uma família maravilhosa. Eu adoro sentar com o Dr. Ridolfo e conversar com ele, porque ele tem uma tranquilidade, ele tem uma parcimônia assim para conversar, que eu deixo ele falar, e ele fala um pouco também, mas não, doutor, fica falando do senhor que tá bom demais aí, né? 10h25, 10h25, esse é o quadro Papo Reto com Murilo Koch, toda quarta-feira, 9h30 da manhã, você fica com a gente aqui com convidados mais do que especiais, sempre trazendo informação, conhecimento e colocando à tona as coisas da realidade do dia a dia, que um dia vai acontecer com você, com o teu vizinho, com o teu parente. Então sempre presta atenção no Papo Reto, porque ele é muito produtivo. Murilo Koch. Gostou, Marcel? O que você achou? Maravilhoso, cara. Dá para sentar aqui e ficar batendo um papo. Pô, tem um professor da Unesp aqui conversando com a gente. Tem o Fernando aqui conversando com a gente. Com a gente, que eu digo com os ouvintes, né? É bom demais a gente abrir o microfone da Rádio Araras FM, que tem o lema: educar, evangelizar e trabalhar para o mundo melhor. A gente só está cumprindo a nossa meta da rádio aqui, que tem 16 anos, e é trazer vocês aqui e expor o problema, né? Porque é muito fácil a gente jogar para debaixo do tapete um problema que a gente não passa, né, cara? É muito fácil. E pelo contrário, a gente tem que colocar isso em pauta para as pessoas passarem a ter o conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, a gente tem o interesse de participar, de ajudar. Então só tem que enaltecer o trabalho de vocês e a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Fiquem à vontade. Legal, né? E só para a gente concluir o nosso pensamento, hábitos de vida saudáveis é que vai fazer essa transformação em qualquer pessoa. Então, nós ouvirmos música, como você citou, músicas produtivas que vão... eu ia falar isso. Exatamente. A gente sentir as coisas boas da vida, assim como o Fernando citou, a parte espiritual, a gente ter esse contato para a gente poder dar esse upgrade e também efetuar atitudes positivas em qualquer situação, seja no trabalho, seja na sua casa, nos seus relacionamentos, sempre pensamento positivo e sempre proferir palavras positivas. Só assim você vai conseguir atrair boas vibrações para perto de você. Então, muito obrigado, Fernando, pela participação, por ter aceitado o nosso convite aqui e estar explanando um pouco mais sobre a EDA, sobre todo esse trabalho que vocês estão em parceria com a Unesp, pelo Propark. João também, fiquei muito lisonjeado com a sua presença, tá? E espero que vocês possam voltar mais vezes aqui para poder explicar como está o projeto, se teve aí uma boa aceitação após a sua vinda aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos. O que isso nos ajuda, nos auxilia, né, João? Muito. É muito bom. É bom divulgar, é bom que as pessoas entendam que vale a pena participar, certo? Mesmo quem não tem nada a ver, vai lá, conheça o projeto, divulga, né? E para aqueles que vêm participar, eu tenho certeza que tem muito a ganhar. Agradecemos demais a oportunidade que vocês estão dando para nós. Isso daqui abre realmente o projeto, coloca o projeto em evidência, vocês colocam assim muito claro o que é feito lá e que é muito bom para nós. Muito obrigado a vocês. Excelente, agradeço pelo convite, agradeço pela possibilidade de compartilhar o que a gente faz, que apesar dos pesares, a gente corre para fazer tudo muito bem, com muita excelência. Faço um agradecimento especial à professora doutora Lilian Gobi, que é a mulher que idealizou o Leplo e o Propark, então ela é a cabeça de tudo isso. Sem ela, a gente não estaria aqui conversando agora. E saibam que quem tem a doença
não é o fim de tudo. Então, há possibilidade de melhor qualidade de vida. Busque-nos, busque ajuda, faça algo, é muito importante. Aceitar como desafio, né? Porque pior que seja, a gente sempre tem que tirar alguma coisa de positivo em tudo que acontece na vida da gente. Encare como desafio você que está cometido pela doença, você que é familiar, faça a sua parte ajudando, que é dessa forma que a gente vai vencer as dificuldades. Agradecer imensamente a presença de vocês, sem dúvida nenhuma voltarão para estar divulgando mais. A Rádio Araras FM, é só fazer contato com o Murilo, com a Débora ou diretamente comigo, para a gente estar divulgando os eventos de vocês. Anotem aí o nosso WhatsApp para falar, sabe, agora vai ter isso, sabe, semana que vem aquilo, que a gente faz questão desse tipo de utilidade pública, a gente está sempre informando aqui. Certo, Murilo Kog? Combinado. Vamos tomar aquele cafezinho com ele? Tomar.